Fala aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Projetando e hoje nós vamos dar continuidade ao curso de AutoCAD 2D, ok? Se você perdeu a primeira aula, se você não assistiu, se você não ficou sabendo, eu vou deixar o link na descrição e aí você clica, assiste a primeira aula, depois você volta para cá, ok? Também na descrição eu vou deixar o link da apostila, tá? E vocês vão baixar essa apostila aqui, ok? Que é a apostila que eu vou utilizando em cada aula. Então, por exemplo, na aula 1 já tem uma apostila lá, que é a apostila da aula 1, ok? E eu vou deixar aqui a apostila da aula 2. Então, tudo que for abordado aqui no vídeo, tudo que for abordado nessa aula, vai estar escrito aqui, bem como os comandos que a gente vai utilizar, ok? Para que você possa entender perfeitamente o que a gente está fazendo, assiste o vídeo, pega a apostila e vai ficar mais fácil para você conseguir aprender, ok? Então vamos nessa. Hoje a nossa aula, a segunda aula, vamos falar sobre comandos básicos, beleza? Então ok, se você tem o AutoCAD instalado aí no seu computador, quando você abrir ele vai estar dessa forma aqui. Se porventura você não tiver, também vou deixar o link na descrição como a gente instala o programa. AutoCAD 2018, eu aqui estou usando o 2016, mas ele tem poucas diferenças e o nosso curso, a gente vai usar o 16, daqui a pouco eu vou atualizar ele para o 2018. Beleza. Então olha só, a apostila, tá aqui, vocês vão acompanhar a apostila, tá bom? Pode imprimir, fazer um livrinho para vocês. Então não perca as aulas, cada aula eu vou colocar uma apostila referente à aula e aí vocês vão ficando com essa apostila e montem uma apostila para vocês, ok? Então beleza, vou voltar lá para o AutoCAD. Pessoal, olha só, uma das coisas que o pessoal tem bastante dificuldade no AutoCAD e que é um dos primórdios, é uma das coisas mais básicas que tem para a gente poder utilizar o AutoCAD, é o manuseio do mouse, ok? É justamente o manuseio do mouse. Se a gente ver aqui na apostila, tá? Nessa primeira parte aqui, eu coloquei aqui, ó, funções do mouse, ok? Aqui ele vai explicar um pouco sobre cada um dos recursos do mouse, porque no AutoCAD o mouse ele passa a ser não só apenas um botão, um acessório que a gente vai utilizar para estar pegando os recursos, por exemplo, line, os círculos, retângulos, não. O mouse ele vai servir para mais coisas que a gente vai descobrir na aula de hoje e nossa aula é bem voltado sobre esse assunto, comandos básicos, manuseio básico do mouse no AutoCAD. Então olha só, então tem um desenho aqui do mouse. Pessoal, lembrando, é ideal que você tenha um bom mouse, ok, para você desenhar. E é interessante que o seu mouse tem aqui o botão de rolagem, tá bom? Vocês vão ver o porquê que a gente utiliza bastante ele. Pessoal, então é o seguinte, o mouse ele tem algumas funções, Primeira função aí que a gente já conhece é a questão do botão esquerdo do mouse, que é o botão onde a gente dá o clique, Esse botão ele vai servir para a gente como um botão de seleção, que ele vai ativar os comandos no menu e selecionar as entidades do desenho, tá ok? A gente vai ver isso daqui nessa aula de hoje mesmo, tá bom? Até os tipos e formas de seleção, a gente vai aprender também. O botão da direita, ele serve com a mesma função do Enter, ok? E quando não tem nenhum comando ativo, ele serve como um menu de opções. Então, por exemplo, botão direito do mouse eu posso fazer seleções, ó, e a gente vai estudar essas seleções. O botão direito eu posso usar como um menu de opções, ok? E a gente vai usar essas opções, tá? Aí no decorrer das nossas aulas. Assim como nós utilizamos na aula passada, que foi mudar o plano de fundo aqui, de trabalho aqui do AutoCAD, que a gente até mudou de cor, ok? Voltando para a apostila, o botão de rolagem aqui, tá galera? Ainda nessa aula a gente vai ver algumas funções dele. Uma das funções é movimentar a tela, ok? Outra é dar o zoom, tirar o zoom, Esse movimentar a tela é o comando PAN, tá ok? Que é melhor do que a gente ficar digitando toda hora PAN, vocês vão entender o porquê, também está na aula de hoje, ok? E o botão direito, se a gente segurar o Shift, ou Ctrl, ou Alt, tá? Aqui deu exemplo do Shift. E se a gente apertar o Shift mais o botão direito, que ele chama aqui botão Enter, a gente vai abrir o menu,
porque também lá para frente a gente vai ver uma aula que a gente vai ativar esses comandos. Então olha só, eu pressiono o botão Ctrl ou Alt, ó, vou apertar o Alt que ele diz, botão direito, ó, opa, perdão, ó, ele abre aqui para mim, ó, tá, as opções do Snap, ok? Então é só pressionar, apertar o botão direito, tá, que ele vai abrir. Isso ainda não é o momento da gente pegar essa parte, vai chegar o momento que vocês vão entender por que a gente vai utilizar isso daqui, tá bom? Mas fica aí a ressalva para nas próximas aulas a gente tá entendendo, ok? Então essa é a teoria básica do mouse no AutoCAD. Agora eu vou partir para o programa, tá bom? E aí eu vou começar falando sobre algumas funções básicas aqui. Olha só, pessoal, uma coisa aqui é o seguinte: várias pessoas gostam de desenhar com essa grade aqui nessa tela, tá vendo? Essa grade que a gente chama de grid, ok? E esse grid aqui, ele já foi muito utilizado no passado, porque se desenhava muito por coordenadas, por pontos, ok? Porém, nós não vamos desenhar utilizando esse método de trabalho. Eu tenho alguns alunos que gostam de utilizar o grid, acham que fica melhor, mas eu particularmente, quando eu tenho diversas coisas desenhadas na minha tela, aqui, plantas ou peças, projeto de peças, fica muita informação e eu acho que isso acaba atrapalhando, tá bom? Então como que a gente faz para retirar essa grade aqui? A gente vai utilizar a tecla F7. Pessoal, F7 é a tecla que fica lá em cima, tá? No teclado tem várias teclas, então tem F1, F2, F3 e assim sucessivamente até o F12, ok? E aí vocês vão pressionar a tecla F7. Quando você pressiona a F7, você desativa o grid. Então olha aqui, ó, grid off, tá? Na command line aqui a gente vê grid off, ok? Então se quiser ativar F7, desativar F7 novamente, ok? Então fica essa ressalva aí. No nosso curso eu irei desenhar sem a grade, ok? E qualquer dúvida é só deixar na descrição. Outra coisa, pessoal, que eu deixei aqui, tá, na apostila é o seguinte. Então tá aqui, ó, tecla F7 direitinho, e aqui teclas funcionais, pessoal, duas teclas que a gente vai usar bastante, tá? É o Enter e o ESC. O Enter, ele executa, entra, confirma qualquer comando, e o ESC cancela qualquer comando, tá bom? Então, por exemplo, nos próximos comandos aí, a gente vai aprender sobre o comando line, ok? Que é até a parte de baixo. Comandos básicos na apostila vocês vão ver. Então eu tenho aqui comandos básicos, o line, né? Como que eu ativo esse comando básico, né? Eu posso clicar no ícone, tá? Então vamos lá, vou clicar no ícone. Aqui está o line, ó. Eu posso clicar, ó, eu ativei. E para mim criar uma linha, né, o AutoCAD pede para me especificar um primeiro ponto. Eu clico, não precisa segurar o botão, tá? Eu cliquei, beleza. E ele pede para me especificar o segundo ponto. O segundo ponto aqui. E ele vai ficar pedindo para me especificar sempre o segundo ponto. Ok? Então você vai dando clique e você vai criando as linhas. Poxa, Elton, eu quero parar de fazer as linhas. Eu não quero ficar fazendo mais linhas. O que eu faço? Olha na apostila o que diz. ESC cancela qualquer comando. Pessoal, quando fala cancela qualquer comando, não quer dizer que o que eu fiz para trás será apagado, ok? Apenas quando eu apertar o ESC, eu vou desligar o comando, ok? Que vai ser o comando line que estava ativo, perfeito? Eu cancelei, eu apaguei o comando, não estou mais utilizando. Mas as ferramentas, tá, que eu utilizei, né, as coisas que eu utilizei aqui, por exemplo, os desenhos que foram criados, as entidades, como a gente chama, continua da mesma forma, ok? Então, Enter executa qualquer comando, é o que a gente vai ver agora, porque suponhamos que você não tenha, tá? Você vai lá, vai fazer um processo seletivo e o cara tira, tá, essa janela aqui para você e você fica sem o comando line, tá? E aí como é que você fica? Você vai deixar de desenhar porque você não tem mais o ícone aqui de forma alguma, tá, galera? Na apostila tem aqui, a gente tem duas formas de acionar o comando line. Um é
line mais enter, eu posso digitar line por completo. Então, ó, não preciso clicar aqui na command line, ok? Só digitar, ó, line e dar um enter, tá? Eu já vou ativar o comando line, ó, comando line, tá? E aí eu posso continuar a fazer os desenhos. Ah, Welton, quero cancelar, cancela, tá bom? Ah, Welton, não quero desenhar digitando line por completo, não tem problema, digita inicial, ok? Ó, percebe que quando a gente digitou o line, ó, quando a gente bota o L, ele já abre uma gama de comandos aqui pra gente, ó. Então, o L enter, a gente também ativa o line, tá? Então o enter a gente confirma qualquer comando e o ESC a gente cancela qualquer comando, ok? Feito isso, galera, ó, quero desprender a linha, tecla ESC, como está aqui na apostila, tá bom, galera? E aqui a gente tem o comando erase, tá bom? O comando erase, galera, nada mais é, deixa eu voltar o AutoCAD aqui, beleza. O comando erase nada mais é do que eu apagar as linhas que eu quero apagar, tá bom? Eu não estou cortando a linha, tá, galera? Eu estou apagando o que eu fiz. Então, por exemplo, eu vou dar um clique, vou selecionar tudo, tá bom? E vou apertar delete, ok? Ó, perceba aqui, ó, que ele fez o comando erase, ele apagou 35 entidades. Posso digitar erase mais enter, mais enter? Pode. Ah, pessoal, se a gente pode utilizar o delete, deixa eu voltar aqui, ó, eu posso marcar tudo e dar um delete, é muito melhor, né? Beleza. Então, perfeito. Próximo passo aqui, galera, é a questão do zoom, tá, ok? O zoom é uma das coisas muito importantes que a gente precisa, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aqui no AutoCAD, tá bom? Principalmente em relação ao desenho, porque a gente vai estar fazendo esse desenho o tempo inteiro, a gente vai ter que estar manuseando. Talvez você tenha uma planta ou tenha um projeto mecânico muito grande e você precisa olhar mais de perto os detalhes, a gente vai usar bastante o zoom, ok? Então, esse zoom aqui, galera, só para deixar claro, a gente não vai fazer o desenho aumentar de tamanho. Por exemplo, se eu criar uma linha aqui, suponhamos que essa linha tem um tamanho de 10, daqui até aqui, ok? Se essa linha tiver um tamanho de 10, daqui até aqui. Essa linha, quando eu der um zoom, ela não vai aumentar para 100, ok? Esse zoom é somente para a observação do desenhista, ou seja, para você olhar de mais de perto esses detalhes, tá bom? E a gente tem alguns tipos de zoom, tá bom? Que facilita o nosso trabalho. Que o mouse, como a gente falou anteriormente, esse botão de rolagem, né, o botão, vou voltar lá no mouse, o botão de rolagem aqui, ele serve para usar o zoom, ok? Então é isso que a gente vai fazer nesse momento. Se a gente rolar o botão para cima, tá, ele aproxima. Se eu rolar para baixo, ele afasta. Então, pessoal, o que eu costumo falar muito para os meus alunos é o seguinte: imagina que esse cursor aqui, ele é o seu binóculo, tá? Por exemplo, eu quero apontar o binóculo para cima do prédio. Eu vou dar um zoom para cima do prédio. Então, ó, eu vou apontar o binóculo e vou rolar a barra para cima. Vou rolar o botão para cima. Ah, eu quero tirar o zoom, rola para baixo. Porque tem gente que faz o seguinte: tem gente que quer dar o zoom aqui, mas deixa o cursor aqui. Olha o que acontece. Ó, mais uma vez, ó, ele quer dar o zoom lá, mas ele aponta aqui. Aí, ó, olha o que acontece, ó, quando dá o zoom, ele não dá o zoom no objeto, ok? O zoom, para a gente dar o zoom perfeitamente, a gente tem que apontar o cursor sobre o objeto. Então, ó, sobre o objeto, tá, ok? Então é isso. Ah, mas eu perdi meu desenho. Não tem problema, pessoal. Vou dar um zoom bem longe aqui, ó. Suponhamos que você perdeu seu desenho, você não acha mais, né? Como eu falei na primeira aula, se você não assistiu, volta lá e vê. A tela do AutoCAD é infinita, tá, galera? Então o que acontece? O cara vai e perde o desenho, não tem problema. Deixei na apostila aí também. Você vai começar a digitar o comando zoom. Para a gente acessar o comando zoom, a gente digita Z, olha lá, já apareceu o zoom, ok? E a gente confirma com Enter. Quando a gente confirma com Enter, aqui embaixo
tá? Aparece diversos tipos de zoom, tá bom? Que a gente vai falar pouco a pouco aqui em nossas aulas, ok? Então, beleza. O zoom que a gente vai usar aqui é o Extends, tá, galera? Você pode clicar no Extends, que ele vai fazer aparecer seu desenho, ok? Vou fazer sumir novamente. Perdeu, mais uma vez, Z Enter. Ou você pode digitar Enter, tá bom? Então, recapitulando, ó, perdi meu desenho, não sei onde está. Z Enter Enter. Você vai digitar um atrás do outro. Então, você vai digitar Z Enter. E de Extends, ó. Repare que eu digito E aqui, ó. Enter. Ok, galera? E meu desenho apareceu. Tudo bem? Então, beleza. Outro que a gente pode utilizar também para ver o nosso desenho. Ó, perdi ele de novo, não estou achando. Como que a gente acha esse desenho? Não vai achar mais, tá? Outro comando que tá também para vocês aí é o Zoom All, que é o Zoom Tudo, tá? Então eu digito Z, Enter, Zoom All, que é o Zoom Tudo, ó. Lembrando que nós usamos Extends e tem o All também. Pode clicar aqui em All, ó lá, seu desenho lá no cantinho lá em cima, ó. Ok? Que você pode utilizar também, mas o Extends está de bom tamanho. Eu estou mostrando os dois, caso surgir alguma dúvida. Perdi de novo, então eu posso fazer Z, Enter, A, perceba que eu digito A aqui, ó, Enter, meu desenho está lá no cantinho, ok? Beleza. Vocês perceberam que eu tô com uma mãozinha aqui, ó, movimentando para lá e para cá. Como que eu utilizo, que eu faço essa mãozinha? Essa mãozinha é o comando PAN, ok, galera? Esse comando PAN, a gente pode acessar ele digitando PAN, ok? Ó, quando eu digito PAN, tem uma mãozinha ali, ó, aperto Enter e é só clicar em movimentar. Posso apertar ESC para cancelar esse comando PAN. Posso pegar a mãozinha que é o PAN aqui, ó, no cantinho para movimentar a tela. Porém, galera, tem uma facilidade, tá, a mais com o recurso do mouse. Lembra que eu falei que o mouse ele serve para muita coisa? Tá vendo aqui o botão de rolagem aqui? O botão de rolagem ele serve para o zoom e para o pan. O zoom quando eu aproximo ou afasto, tá, o meu desenho, e o pan quando eu seguro. Quando eu seguro o botão de rolagem, tá, ele ativa o pan. Ó, ativei o pan. Então fica bem mais fácil do que a gente ficar digitando pan ou clicando aqui, mas fiquem à vontade, trabalhem da forma que vocês se sentirem melhor, se sentirem mais à vontade. Tá bom, galera? Fiquem à vontade aí, tá? Vocês são livres para trabalhar da forma que melhor vocês se sentirem melhor acomodados. Aqui eu vou passando, né, aquilo que vai facilitar mais. Então eu utilizo bastante o PAN, né, e eu vou explicar aqui também, né, sobre o comando PAN. Eu vou falar sobre isso, depois vocês peguem e deem uma lida aí, tá ok? Beleza, pessoal, outro recurso desse comando aqui, desse botão de rolagem é o seguinte: se eu perder o meu desenho e der 2 cliques rápidos, tá ok? Se eu perder meu desenho e der 2 cliques rápidos no botão de rolagem, ó, 1, 2, ó, meu desenho volta, ok? Sem a necessidade de eu digitar Z, Enter, Enter, ok? Então, ó, perdi meu desenho, eu clico 2 vezes rápido no botão de rolagem, ó, e o meu desenho volta para a tela, tá bom? Isso é prática, vocês vão pegando pouco a pouco, tá bom? Com o tempo vocês vão pegando e entendendo melhor esse comando. Tá ok, galera? Então, beleza. Agora aqui nós vamos para as seleções de objetos, tá? Vocês perceberam que aqui, né, eu selecionei o objeto e muitas pessoas não sabem, né, ou nunca observaram que o AutoCAD ele tem 2 modos de seleção, tá ok, galera? 2 modos assim, 2 cores básicas que a gente utiliza para selecionar. Porém, antes eu vou fazer aqui um desenho bem simples. Se vocês quiserem fazer aí também, para vocês sanarem a dúvida de vocês, faça um Vzinho assim, por favor, tá? Pode ser invertido, vocês ficam à vontade. E aqui eu vou usar esse Vzinho aqui para a gente entender sobre a seleção de objetos. Então a gente tem várias formas de selecionar, porém a gente tem 2 cores. Percebe quando eu dou um clique, ó, não estou com comando algum ativo. Quando eu dou um clique, tá? Se eu for para a esquerda, a seleção fica verde. Se eu for para a direita, o botão de seleção
tá? Ele fica azul, ok? Para cancelar, aperta S. Pessoal, lembrando, eu não preciso pressionar o botão e ficar segurando, tá? Senão a gente vai entrar no outro modo de seleção. Tudo bem que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então dê um clique apenas, somente um clique, e solta o botão, ó, e movimenta o mouse. Vocês têm esse tipo de seleção e esse tipo de seleção aqui, tá bom? E qual a diferença de um para o outro? A gente já vai ver já, beleza? Antes eu quero falar do modo de seleção individual. O que é o modo de seleção? Deixa eu dar um zoom aqui. O modo de seleção individual é o seguinte: eu dou um clique sobre o objeto que eu quero selecionar. Ó, apertei ESC para desmarcar. Então, ó, eu quero selecionar apenas esse objeto, ou seja, só essa entidade, só essa linha. Eu vou e dou um clique sobre essa linha. Quero selecionar outra, eu vou e dou um clique sobre essa linha. Ok? Dei um clique, pronto, fiz a seleção. Aperta ESC para desmarcar a seleção. Ó, comando ESC ele sempre cancela tudo, lembrando, ok? Então beleza, feito isso, tá? Então a gente fez o modo individual, que a gente seleciona um objeto por vez. Vamos para o próximo modo, que é o modo Window, tá? Que é quando a gente seleciona todo o objeto, ou seja, quando a janela fica azul. Olha só, eu dou um clique, eu vou para esquerda, é verde, eu vou para a direita, fica azul. E o modo Window é justamente quando fica azul. Percebam que para eu selecionar todo o objeto, para mim selecionar o objeto, no modo Window, todo ele tem que estar coberto, ou seja, todo ele tem que estar marcado. Nesse aqui a gente pode observar o seguinte, que a linha maior, tá, ela não está marcada, e a linha menor está marcada por completo. Então quando eu der um clique, ó, apenas ela foi selecionada, ok? Aperta ESC, ó. Agora eu vou conseguir selecionar os dois, porque ambas estão todos marcados, tá? Ó, se deixar uma pontinha não vai marcar nenhuma, ok? Ó, então, ó, não marcou nenhuma. Agora, ó, marcou só uma, porque marcou aqui, ok? Esse é o modo Window. E o modo Crossing, tá? Que é o modo quando ele fica verde, quando a gente leva para a esquerda, tá? A gente dá um clique, ó. Independente se eu pegar todo ou não, eu já vou marcar as duas linhas. O importante é eu pegar apenas uma pontinha. Então, por exemplo, aqui, ó, peguei apenas uma pontinha, ó, mas ele marcou, tá bom? Então tem a diferença do modo Crossing. Ele só vai selecionar o objeto se ele tiver todo marcado, tá? Percebo que se ele não tiver todo marcado, ele não marca. Já o modo Crossing, não, perdão, troquei. O modo Window, ele só vai marcar, só vai selecionar o objeto se tiver todo marcado, ok? Ó, nesse caso não está todo marcado, então ele não vai selecionar. Já se eu pegar aqui no modo Crossing, apenas uma parte eu já marco todo o desenho, ok, galera? E nós temos também o modo livre, né? O modo livre em forma de laço, tá bom? Que é quando a gente segura o botão. Ó, eu seguro o botão e eu posso fazer o desenho sobre onde eu quero selecionar. Lembrando, se eu sair para a direita, primeiro ele vai fazer o modo Window, tá? Se eu sair para a esquerda, ele vai fazer o modo Crossing, ok? Então façam isso aí, ó. Treina, vou fazer até um coração aqui para vocês aí. Saindo para a esquerda e saindo para a direita, ok? Isso não é um desenho, tá? Isso é apenas o modo de seleção. Ó, posso fazer aqui o modo livre, tá? Que é o modo livre, que a gente chama de modo livre em forma de laço, ok? Ó, pego tudo. Fiquem à vontade, né? Tem exemplos da apostila diferente desse, né? E qualquer dúvida, né, vocês entrem em contato, tá bom, galera? Eu vou finalizando esse vídeo aqui. Próxima etapa a gente vai falar sobre as coordenadas, tá bom? Então a gente vai passar a falar de coordenadas, que eu acho que é um dos pontos principais para se iniciar, principalmente para quem está começando, até quem já tem experiência. Eu aconselho muito meus alunos a começarem aprendendo essa questão das coordenadas, ok, pessoal? Eu agradeço a todos a presença aqui no canal, agradeço a todos a paciência, né, que tem tido, né, com esse início do canal, tem colocado os vídeos, tem tentado me esforçar para fazer o melhor e justamente para ajudar, né? Se Deus quiser, né, eu espero atingir o máximo de pessoas possível com o canal. O objetivo é ajudar, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo.
Pessoal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, curta o nosso vídeo, se possível comenta, deixe sua dúvida, tá bom, galera? E eu agradeço a todos, fiquem com Deus. Tchau.